Eu entendo que tem o anjo que vem trazer a resposta, tem o anjo que vem guerrear. Quando o anjo vem guerrear, que guerreou com o principado, aí o anjo da resposta conseguiu passar. Sim. Mas Daniel orando 21 dias, entendeu? Então, tipo, você vai orar, Deus vai liberar a sua bênção que você está pedindo. Agora, o inimigo vai tentar impedir que sua bênção chegue até você. Então, eu acredito muito nesse negócio de palavra liberada, profética, liberada sobre destino, oração. Você está ali orando, falando, não, você precisa entender que você está debaixo de uma cobertura espiritual. Você tem um pai, você tem um ministro sobre você. E Deus dá muita pregação para ele ouvindo palavra. E a palavra diz que quando você ouve a palavra de Deus, você desenvolve a fé. Por isso que a qualidade da sua vida está relacionada ao seu ouvido. Quem você está ouvindo? Eu até Graça e paz, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro entre amigos aqui. E está comigo aqui um amigo, irmão, Daniel, tá falando sobre o reino de Deus, sobre muitas coisas. Se eu fosse você, ficava até o final desse vídeo, que esse encontro aqui vai despertar algo em você, é o nosso intuito. Daniel, seja bem-vindo aí mais uma vez, para estar falando do reino de Deus aí. Daniel, eu acompanho você nas redes sociais e eu vi um movimento que você estava fazendo aí e eu queria falar com você sobre você ficar inconformado com algo. Ou seja, eu ouvi um dia a música da Niva Soares que na ministração ela falava assim: eu estou inconformado com mais do mesmo. Sempre tem muito mais da mesma coisa. E isso para mim não faz mais sentido. Foi isso que pegou você nesse ano, que fez você fazer o que você terminou de fazer agora? Graças a paz, Becam. Graças a paz todos os telespectadores, amigos, ouvintes, né? É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto Uma Manhã Melhor, nesse papo entre amigos, essa conversa bacana que o Senhor tem nos proporcionado, né? É claro que dentro dessa pergunta, né, que a gente não se conformar com mais do mesmo, está assim incluído dentro do propósito que Deus colocou no meu coração de estar buscando Ele ali num propósito de 40 dias no monte, né? Fizemos um propósito de 40 dias ali no Monte São Francisco. Pela misericórdia de Deus e pela sua graça, consegui concluir todos os 40 dias consecutivos, né? E partiu disso. O coração é desejoso por viver mais de Deus, né? Então, não me conformar com o que eu estava vivendo. O que eu estava vivendo estava bom, né? Mas eu queria mais, Queria mais. né? Então, eu fiz um propósito de Deus baseado ali no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano é o 31, né? Que fala assim que nós devemos buscar com zelo os melhores dons, né? Então, o Senhor tem para nos dar, mas nós precisamos buscar com zelo os melhores dons, e o propósito foi em cima disso. É claro que quando você ora a Deus, né, ou você fala com Deus, abre não só a porta que você o coração almeja, mas Deus ele abre amplas portas ao redor, né, de livramento, de escape, de provisão, né? Enquanto você busca, eu acredito assim, enquanto eu busco coisas espirituais, as coisas físicas, materiais, Deus vai cuidando e zelando. Vai zelando. E você pôde experimentar isso nesses 40 dias? Da provisão de Deus, escape e livramento, com certeza, né? Na verdade, nós vivemos isso todos os dias, é que muitas das vezes nós não ficamos, não Sensível, prestamos, né? e sensíveis, não prestamos bastante atenção. Aí acaba que fica desapercebido, mas nós conseguimos ver o trabalhar de Deus, né? Nesse intervalo de 40 dias, período de 40 dias, né? Eu pude ver a mão de Deus trabalhando, eu pude ver a resposta da oração acontecendo, né? Eu sou prova disso e não tem nada melhor, até falei com os irmãos lá da igreja, não tem nada melhor do que você ver a resposta da oração. Oração. Eita, isso é Tipo, um forte, dia hein? antes você fala a Deus, não foram todos os 40 dias na mesma empolgação, com o mesmo ânimo, Imagina. a vontade de parar, bateu, falou, "Ó, será que vale mesmo a pena, né? Porque quando você começa um propósito com Deus e você ora, o inimigo se incomoda com isso. E o inimigo se incomodar, ele vai tentar te atingir de todas as formas. Dessa forma. Satanás vai tentar vir de todos os jeitos te afligir para fazer com que você pare, com que você questione a Deus.
E eu vi o inimigo tentando trabalhar de uma forma para tentar me desanimar. Hum, Mas da mesma maneira, com os mesmos olhos que eu vi o inimigo trabalhando para me desanimar, eu vi Deus trabalhando ao meu favor. olha só que benção. Então eu pude contemplar, ver e contemplar as maravilhas do Senhor, Meu né? Deus, que forte isso, hein? Caraca, Daniel, que forte isso. Então, você pode contemplar a batalha que todos nós vivemos, mas por estarmos em uma agenda de correria, de muito compromisso, a gente não consegue perceber, como você mesmo disse. Mas como você estava nessa sensibilidade, você viu o cuidado de Deus que sempre teve e também viu o ataque do inimigo que sempre teve. Mas aí você deu mais atenção para o cuidado de Deus e viveu isso e está contando essas bênçãos aí. Daniel, você falou sobre isso do 40 dias, e eu estudo um pouco sobre isso, sobre comportamento. E o pessoal da psicologia fala que para você adotar um novo hábito na sua vida, você precisa aproximadamente de 21 a 40 dias. E você falou aí que não foi todo dia que você estava indo na emoção, ou indo com entusiasmo, teve dia que você foi praticamente, eu imagino, se arrastando. Pô, teve, nesses 40 dias, teve dia que você foi de bate-chuva? Conta aí uma experiência dessa, como foi de bate-chuva. Tipo, eu já tenho um costume de orar no monte, né? Desde pequeno, desde criança, né? Na verdade, aos 7 anos de idade, eu já frequentava o monte com os irmãos da Deus e Amor, Glória a né? Deus. Então, tipo, é algo que eu gosto de orar a Deus, não que seja melhor orar no monte do que orar em casa. Nada disso, cada um tem a sua Uhum. preferência. Você pode orar no ônibus, pode orar onde você quiser. Mas eu tenho essa preferência e esse gosto. É claro que quando você vai em um monte, né, é um sacrifício maior do que orar em casa, né? É um Uhum. ambiente mais, tipo assim, mais propício ao perigo do que você estar em casa, porque você está ali no meio do mato fechado, não sabe o que pode aparecer, o que pode acontecer, né? Então, eu sempre tive esse desejo no meu coração de estar buscando ao Senhor, né? E peguei chuva, muita chuva, né? Teve dia que batia assim o desânimo, né? Mas o Senhor, graças a Deus, colocou esse desejo no meu coração e eu busquei a Deus. Eu falei, eu vou fazer a minha parte, eu tenho certeza que Deus vai fazer a dele. Talvez Deus não faça a parte dele no meu tempo, Uhum. Que mas legal isso. independentemente do tempo que Deus vai fazer, eu sei que ele vai fazer, né? Meu Porque foi Deus, um isso é propósito forte. feito ali de oração, né? E hábito de orar eu já tenho, né? Assim, de orar ao Senhor, não é algo pesado. Eu falo assim, Uhum. tipo assim, fui no monte e orei, e quando eu estava orando, tinha dia que eu não fui orar com gosto. Não, quando eu entro na presença do Senhor, eu começo a orar, né? Todo aquele peso, aquele cansaço, ele vai ficando para trás. E quando eu falo assim que não foi todos os dias na empolgação, é porque tinha dia que estava cansado, né? Trabalho braçal cansa muito, Uhum. você sai de um trabalho braçal e vai no monte, o corpo doendo, o corpo pedindo cama, e a gente está ali orando ao Senhor, orando, 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 né? Quando eu começo a orar, tudo isso passa. Olha só que Eu começo a legal. falar com Deus, tudo isso passa. Então, a parte das empolgações é a parte, tipo, o cansaço físico, né? E também circunstância, dada a chuva. Da Você tá em chuva. casa, quentinho de boa, vai sair debaixo de chuva para ir no monte orar, para não quebrar o propósito. Isso aconteceu bastante, né? Muitas das vezes você sabe que o Monte São Francisco geralmente é cheio, né? Aham. Geralmente tem muitas pessoas no Monte São Francisco, dependente do horário, mas eu peguei uns 4, 5 dias e estou orando sozinho. Eita. Só eu e Deus. Chuva, chuva mesmo. Dia de chuva era só eu e Então, Deus. meu Deus, hein? Mas que benção. E você ia em um horário específico ou era aleatório o horário que você fez? Não, era aleatório. Era todos os dias consecutivos, mas o horário era aleatório. E dentro do horário, tipo, tinha um período mínimo de oração que eu colocava para mim, para eu tipo, ficar ali, né, dentro desse propósito. Então tinha um período mínimo de oração que eu tinha que estar ali. Poderia passar, Hum. mas nunca ser menos. Poxa, que legal. Isso aí foi você que colocou para você seguir essa conduta sua. Isso, algo que eu criei para mim mesmo, para eu não me relaxar, né? Pô, poxa, que Porque legal, senão hein? que você faz 40 dias consecutivos, né? Quando chega ali no 30º, no 40º, você já está cansado, então você vai meio que querer, vou ali orar 10 minutos porque tá pago, Deus conhece o coração, Deus está vendo o cansaço, né? Então Entendi. eu propus um tempo mínimo
de 30 minutos de oração. Então, e eu ficava ali dentro desse tempo. Tinha dia que ficava 1 hora, tinha dia que eu ficava os 30 minutos mesmo que pus, né? Tinha dia que ficava 40. Então, foi mais ou menos isso que eu coloquei comigo mesmo, uma disciplina para mim mesmo, para poder estar ali orando a Deus e não deixar que o cansaço pudesse interferir nessa questão de busca ao Senhor. Daniel, agora essa pergunta aqui, por que 40 dias? Mas sabe que uma coisa interessante? Eu já fiz um propósito de 70 dias consecutivos também, se eu não me engano, no ano de 2021 ou 2022, né? 70 dias consecutivos. Agora eu veio no meu coração de fazer 40 dias. Eu não sei te dizer o porquê. Meu Deus. Se para ser significativo, geralmente a gente vai na base de Moisés, de Jesus, né? Ali, mas geralmente nós cristãos temos esse costume de fazer 7, 27, 14, 21, 21. né? 7, perfeição, 14 você dobra, 21 horas, 21 dias de Daniel, né? 40 dias Jesus passou no monte, Moisés também, né? Então, tipo, se coloca não existe uma justificativa, pelo menos assim, em minha consciência, talvez seja algo que Deus colocou no meu coração e eu não saiba, Você entendeu? só. E eu segui porque Deus colocou no meu coração. Mas foi algo que veio assim, e eu falei, não, vou fazer os 40 dias. Mas não que 40 dias é o número determinado para você alcançar aquilo que você quer alcançar. O ponto de partida, né? É, É falar isso pra pessoa que os 5 minutos é eternidade pra ela, falar 40 dias, ela fala, vou morrer, mano. eu quero ser, a vez a pessoa fala, é 40 dias que eu tenho que orar 40 dias para receber a vitória, eu tenho que orar 70 dias, qual é o segredo? Não, você vai fazer o seu propósito com Deus e quando você estiver pronto para aquilo, Deus vai te abençoar, né? Daniel levou 21 dias orando, não foi? Aham. 21 dias de oração para hoje descer e aí vir com a resposta para Daniel. Fica a resposta pra Então, para ele. cada pessoa, Deus tem um determinado plano, limite. Moisés foi 40 dias no monte para Deus descer, dar a ele as tábuas da lei, os mandamentos, não foi? Então, Deus tem um propósito. E acho que Jesus também no deserto foi 40 dias, né? Que ele Isso, ficou. 40 dias 40 de dias que ele jejum ficou. direto, E consecutivos, né? o ponto interessante que você falou de Daniel aí, seu xará, a palavra fala que no primeiro dia o anjo veio trazer a resposta para ele. Mas nas regiões celestiais estava tendo uma guerra e um anjo, o príncipe da Pérsia, impediu ele de receber a bênção dele. Então, Daniel, eu entendo que quando o crente ora e se posiciona, Deus vem com a resposta, mas nas regiões celestiais tem essa briga. Então, o interesse de Deus é fazer com que o crente entenda e tenha a resposta daquilo que ele esteja orando. Talvez a resposta não chega pelas brigas que vai ter lá na região celestial. Por isso que Paulo diz que a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, esse ponto é muito interessante você ficar, e nem o Daniel aqui, ele está com entendimento. Pô, eu fiz os meus 40 dias. Deus vai fazer na hora dele. Eu sei que a minha parte eu fiz no momento de Deus, no tempo certo de Deus, essas coisas vai acontecer. Daniel, desses 40 dias que você ficou lá, eu queria que Deus te deu alguma palavra lá, um maná novo que você pudesse compartilhar para nós aí, cara. Porque o cara ficar 40 dias nesse óleo, nessa unção, o cara tem umas pérolas para liberar para nós aí, cara. Graças a Deus, tipo, foram esses 40 dias dentro disso, né? Que você falou do próprio propósito de Daniel. O Senhor nos deu uma revelação que foi, tipo, no primeiro dia o Senhor liberou a palavra, a resposta para Daniel, né? Então, no primeiro dia de oração, o Senhor já liberou a resposta para Daniel. Muitas das vezes nós oramos, Deus me dá, Deus manda. Deus, eu já mandei, eu já dei. Não chegou porque eu tenho que entender que a batalha não é mais pedir para Deus. A batalha agora é nas regiões celestiais. Celestial? O príncipe da Pérsia que impedia de passar a resposta para Daniel. Eu entendo que tem o anjo que vem trazer a resposta, tem o anjo que vem guerrear. Eita. Quando o anjo veio guerrear, que guerreou com o principado, aí o anjo da resposta conseguiu passar. Eita. Mas Daniel orando 21 dias. Entendeu? Então, tipo, você vai orar, Deus vai liberar a sua bênção que você está pedindo. Agora, o inimigo vai tentar impedir que sua bênção chegue até você. Eita, aí você tem que continuar lutando, não pode parar. Não pode parar, tem que continuar orando. Entendeu? Caraca, Daniel, isso é forte. E você, de fato, você tem total autoridade para falar isso, porque você passou por isso mesmo, enfrentando esses empecilhos que tinha, de questão, quando estava chovendo, quando estava daquilo, a nossa mente já quer negociar com Deus. Eu não sei você, mas quando Deus me manda fazer um projeto, tem vezes que eu fico negociando. Pô, Deus,
se não dá pra mim hoje, mano, eu vou dobrar 3 dias no outro dia, pode ser? Tem como fazer isso? Aí a minha mente, não, mas tem todo dia, todo dia. Aí eu negocio, não, eu vou lá e eu vou fazer isso daí então. Daniel, nesses 40 dias, você entendeu que Deus mudou alguma coisa em você, mano? O seu jeito de contemplar mudou, o seu jeito de adorar mudou? Uma das minhas orações que eu sempre faço a Deus, as minhas petições que eu peço a Deus, é que Ele me ensine a ver com os olhos dele. Fala, Deus, eu não quero ver com meus olhos, eu quero ver com os seus olhos, eu quero ver com o seu coração. Porque ver com o coração de Deus é diferente de ver com o meu coração, é diferente de ver com os meus olhos. Porque nós, seres humanos, nós olhamos a aparência, né? Mas Deus, Ele olha o coração. No coração. Então, sempre em determinada situação, eu sempre quero ver com o olhar de Deus, para eu não agir da maneira que eu quero. Então, eu acredito que isso foi algo que Deus me ensinou muito naquele lugar, né? Então, eu tenho esse hábito que nem se falou, de orar, de vou compensar, tipo, não, eu tenho a mesma coisa que você, falar, se é isso, vai pra tem que cima. ser isso, entendeu? Eu tenho outro propósito de Deus, coração, que tipo, separa um dia da semana, isso já tem o que, uns 3 anos, 3, 4 anos, geralmente segunda-feira, acho que tem 3 anos, segunda-feira eu separo e oro pelos meus filhos. Amém. Todos eles, coloco a mão, um por um, chamo, oro, ministro sobre o futuro deles, ministro sobre a vida deles, vida profissional, vida sentimental, e eu libero palavras proféticas sobre eles para que eles entendam, que eles entendam que eles não estão no mundo por acaso. Meu Deus, eles estão nesse mundo por um propósito. Eu oro pelos meus projetos, vou nos lugares que Deus tem colocado no meu coração de projeto, que eu tenho feito esse determinado dia, e eu oro por aquele lugar, eu consagro ao Senhor tudo que eu vou fazer, porque são coisas que eu aprendi com base na Bíblia. Sou melhor do que outras pessoas que não fazem isso? Não. Mas eu acredito que a partir do momento que você conhece ou vê alguém fazendo algo bom, é interessante você também praticar, né? Porque o inimigo está furioso contra nossos filhos, nossa família, nossa casa, né? Tipo, meus filhos quando nasceram, todos os 3 quando nasceram, a primeira coisa que eu fiz ao vê-los foi colocar a mão na cabeça dele e liberar uma palavra sobre o destino dele, vida profissional. Ai, glória a Deus. Falei, você vai ser um servo de Deus, vai ser abençoado, Deus vai te usar muito nessa terra, e você vai ser determinada função, determinada profissão. Algo muito interessante isso, porque tipo, passou muito tempo, e uma vez a minha filha mais velha, né, ela estava na cozinha, eu falei assim, tem que estudar, como é que você vai ser determinada coisa? Ela falou, como é que você sabe que eu quero ser isso? Foi mesmo? Ela não sabia que eu já tinha liberado essa palavra profética. Olha só, meu Deus, que forte isso, hein? Ela estava no berçário lá, nos primeiros minutos, segundos de vida, eu já tinha liberado aquela palavra sobre a vida dela. Tipo, aí, coisa de 10 anos depois, eu falei, não, se você quer ser determinada profissão, você precisa estudar bastante. Ela olhou pra mim e falou, como é que você sabe que eu quero ser isso? Tipo, ela falou, não falei pra ninguém. Ela não sabia que eu já tinha ministrado isso sobre ela há muito tempo atrás, né? Então eu acredito muito nesse negócio de palavra liberada, profética, liberada sobre destino, oração, você está ali orando, falando, não, você precisa entender que você está debaixo de uma cobertura espiritual, você tem um pai, você tem um ministro sobre você. né? Tipo, algo que eu não tive, mas algo que Deus colocou no meu coração para fazer pelos meus filhos. Era isso que eu ia fazer para essa pergunta, se alguém fez isso com você e por isso você está levando esse conhecimento. Então ninguém fez, você teve esse entendimento, pelo entendimento você está fazendo. Meu pai não fez com essa facilidade que eu faço com eles, né? Uhum. Meu pai me colocava para orar muito, meu castigo era oração. Era mesmo, né? Tipo, faltava no culto, 1 hora de oração, de joelhos, dobrado, e não tinha esse negócio de orar em espírito, não. Ele tinha que ouvir você orando. Tem que ser audível. Tem que ser através Ficar da visão. Só mexer a boca assim não vira nada, né? Aí falava só o final, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não ouvi você orando. Aí tinha que falar a oração para ele ouvir. Então eu acredito que isso foi criando em mim esse desejo de oração, né? Porque, tipo, claro que a gente sabe que oração não é castigo. Então você colocar o filho para orar, mas antigamente as pessoas não tinham essa visão, não tinha essa visão. E, tipo, não foi um castigo porque não me fez mal, fez bem, né? E eu peguei gosto por oração e, tipo, eu orava muito. Né? Meus pais sempre da igreja levavam a gente para a igreja. Comecei a ministrar muito cedo, né? Então isso eu tenho esse cuidado com meus filhos, tipo, apesar de não ter vivido, né?
Deus colocou isso no meu coração de fazer por De eles e eu fazer. faço. Eu lembro se eu não me engano, um testemunho do R.R. Soares, que ele fala que ele colocava a mão sobre a cabeça do filho dele e liberava a palavra profética. Acho que o filho dele era cadeirante, liberava a cadeira. Todo dia que ele saía de casa, antes de sair, ele botava a mão na cabeça do filho dele e falava: Você vai andar, profetizo sua vida, você vai andar. E realmente o filho dele começou a andar, entendeu? Olha Aí eu aí. falei: Rapaz, a palavra profética tem poder. E eu começo a ministrar sobre a vida dos meus filhos, que é dar destino, né? Ah, isso a Bíblia está repleta disso. Jesus mesmo fala que como é que você entende a Escritura? Do jeito que você entende é do jeito que você vai praticar. Então, se você tem pouca fé e pede para Deus com pouca fé, é o que você vai ter, irmão. Aí isso volta naquele papo que a gente estava conversando sobre Eliseu, do cara que pegou a flecha e falou: pega a flecha e bate no chão. E ele bateu 3 vezes só. E o profeta ficou bravo porque queria que ele batesse mais, porque a quantidade que ele batesse era a quantidade de vitória que ele ia ter. Aí a pergunta vai nesse ponto: quando a gente está diante de alguém que pode fazer muita coisa por nós, que é o nosso Senhor, a gente tem que ser doidão, pedir com ousadia mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse entendimento que você teve faz você fazer isso. Para muitas pessoas, possa ser que você está ultrapassando o limite para a pessoa mais tradicional, mas para você que vive isso, que entende isso, não existe limite para quem vive o extraordinário com Deus. Sim, é claro que, tipo, para quem não tá apaixonado, né? Eita, esse é o ponto, hein, Toda, Daniel? todo apaixonado parece louco, não é verdade? Porque você faz a pessoa, talvez não precisa de tanto, não precisa de muito, mas, tipo, eu acredito que ainda se eu fizesse mais para Deus, não se compara a grandeza e a misericórdia de Deus, né? Ele tem para nós. Então, tipo, se eu tenho um Deus grande, um Deus poderoso, é claro que eu vou pedir coisas grandes e poderosas a esse Deus grande e poderoso, não é certo? Agora, Uhum. eu preciso entender algo, né? Que Deus não vai dar uma coisa grande a uma pessoa despreparada, cara. Meu Deus. Entendeu? Eu posso estar Hum, diante de um Deus que pode fazer coisas grandes, mas não está pronto para viver coisas grandes, querer viver coisas grandes e não está pronto para viver coisas grandes. Talvez isso seja um grande problema da nossa geração. meu Deus. Eu tenho um Deus grande, vou pedir coisas grandes, mas não estuda, acorda meio-dia, não tem um compromisso de oração com Deus, nada de se alimentar da palavra, é claro. Então, fica meio que complicado você viver essas coisas grandes da parte de Deus, sabe? Meu Deus. E isso é poderoso, irmão. Se eu fosse você, eu pegava isso. Que você não vai ouvir isso em outro lugar por aí. Porque já que você falou, Daniel, do contexto de juventude que estamos vivendo aqui, a gente vê, em alguns lugares que eu estou indo por aí, eu estou vendo que as pessoas não estão sendo profundas na Bíblia. Estão vivendo no raso. E se você não vive profundidade, você não vive constância. Qualquer ventozinho que bater, você sai dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque não tem profundidade. Foi aquilo que Jesus falou. Quando uma semente é lançada e é naquele campo que tem pedra, vem a primeira pancada da vida, a pessoa sai, porque não criou raiz. E a raiz só cria quando a semente é lançada e vai crescendo primeiro para baixo. Ou seja, ninguém está vendo. É você orando, é você buscando, é você renunciando. Hoje em dia nós não vemos mais pessoas falando sobre renúncia de comportamento, renúncia de caráter, renúncia de algo que acontece de nós se desfazer do nosso caráter para o caráter de Cristo ganhar corpo, ganhar vida em nós para estar indo para outras pessoas. Então eu estou percebendo muito isso que em alguns lugares que eu estou indo eu não estou vendo profundidade. Baseado nisso foi que você pediu ao Senhor e fez, não pediu que você falou que Deus colocou, mas que você foi com essa paixão para buscar esse mais de Deus? Sabe uma coisa interessante que quando a gente olha assim para as pessoas e fala assim, talvez essa geração, talvez esse tempo, eu vejo pessoas sem raízes ou com raízes muito frágeis, sabe, qual é o problema da raiz? É a semente ou é a terra? A terra. O problema está na terra, não está na semente.
Sabe qual é um dos maiores problemas para a gente ter uma geração com pessoas tão rasas que um dia está na igreja e outro dia não está? O problema está na terra, não na semente, não na palavra pregada, mas na terra que a semente cai. É que nós não preparamos a terra para lançar a semente, só lançamos a semente, qualquer solo, caiu ali. E já era. A semente cai, ela começa a nascer, mas só que, vamos lá, a semente ela caiu na beira do caminho, ela começou a nascer, nasceu, só que os pedregulhos apertou ali, ela não conseguiu viver. Teria uma pessoa que está no mundo das drogas, cara, ela precisa muito mais que uma palavra. Porque se eu só lançar a semente vai cair no meio de uma maconha, vai cair no meio de um crack, e isso vai sufocar a semente. Por quê? Porque aquela pessoa está presa naqueles vícios malignos. Então, se eu não preparar, se eu não dar uma atenção maior àquela pessoa, oferecer a ele uma casa de recuperação, oferecer a ele oração, ajuda, incentivo, vai ser uma semente que vai cair entre pedregulhos, vai sufocar. A semente é boa, mas a terra é ruim. A terra vai ser uma semente desperdiçada. Isso, tipo, eu preparo a semente, eu preparo a melhor semente, que é a melhor palavra, eu oro, eu busco, eu jejum, eu faço tudo, tenho uma semente boa, lanço ela. E ela cai numa terra que não está preparada. Porque talvez nós devemos olhar mais para a terra que está recebendo a semente. Não que nós não devemos preparar a semente, deveremos continuar preparando a boa semente, que é a boa palavra. Mas ter esse cuidado com a terra que a semente cai. Que seria o coração da pessoa, a vida da pessoa. Talvez a pessoa chega nos nossos cultos, cara, não tem nada para comer em casa. Recebe a palavra, que palavra boa, amém, a palavra é boa, mas sair dali, ela precisa comer, se alimentar, necessidade física, sabe? E muitas das vezes eu não pergunto para aquele irmão, para aquela irmã, como é que tá as coisas, como é que tá, e a pessoa também com vergonha não fala, sabe? Então vai ser uma semente que vai se perder. Mas, Daniel, porque esse espaço aí, ele é muito grande, porque assim, quem deveria ter esse cuidado mais não seria o pastor dessa ovelha? Por exemplo, você é pregador, não tem como você chegar em um lugar lá e saber. Claro que se Deus tocar no seu coração, você vai ajudar. Conheço você, conheço o coração, sei que você vai ajudar. Mas esse cuidado não deveria ser do pastor local daquela denominação? Mas quando eu falo nós, eu não posso separar a responsabilidade de nós como cristão, nós como igreja, nós como corpo de Cristo. Né? Porque eu não quero falar, a responsabilidade é do pastor, a responsabilidade é do presbítero, a responsabilidade é do diácono. Não, nós como corpo de Cristo, nós como igreja, porque por mais que eu sou um pregador, eu congrego uma igreja, que também vai pessoas com coração ruim. Sim, em todos os lugares. Então, tipo, eu não posso, tipo assim, ficar jogando responsabilidade, enquanto se eu ficar jogar responsabilidade para fulano, para ciclano, para beltrano, eu vou me isentar disso, porque eu sou só o pregador, vou só levar uma boa palavra. Amém, naquela igreja que eu levei a boa palavra, Deus mudar o coração das pessoas ali, vai cuidar daquela pessoa que recebeu a mensagem, mas na igreja que eu congrego, ela vai receber uma boa palavra também, que talvez não seja por mim, vai receber uma boa semente que não seja por mim, mas eu vou estar ali do lado para ajudar essa pessoa na boa semente. Né? Quando eu falo assim, eu falo no âmbito geral, nós como comunidade, nós como igreja, não separando grupos dentro da igreja, entendeu? Não, se nós mudarmos essa visão de cristão, nós vamos entender que as pessoas vão começar a criar mais raízes, né? E ficar mais firme na fé. Porque, assim, Daniel, eu fiz essa pergunta porque ela está ligada ao convívio e o relacionamento. Por exemplo, eu vou conhecer a situação de uma pessoa, se eu convivo mais com ela, ela também vai ter a possibilidade de se abrir comigo. Aí entra aquela palavra lá que o cara queria regaçar a árvore e jogar fora. Aí chegou o viticultor, se eu não me engano, e fala, me dá um ano para me cuidar dela. Me dá um ano para me cuidar. É nesse ponto que eu estou me referindo. Por exemplo, vamos imaginar que tem, e isso existe, aí você sabe que tem pessoas que estão em todos os cultos, ouve palavra e mais palavra, mas não muda, não transforma. O problema não está na palavra, na semente, mas na terra que é o coração das pessoas. E isso existe, Jesus mesmo disse que tem trigo e tem joio, e só ele sabe quem é quem e ele vai separar. Mas só que existe um cuidado especial que temos que ter. Aí eu me refiro a essa base bíblica de alguém saber, poxa, isso aqui é difícil.
É um caráter difícil, é uma figueira brava que fala, né? É uma figueira brava, precisa de um tratamento específico. É nesse ponto que eu me refiro de cuidar, porque se a gente entra nesse ponto, a gente consegue resolver. Por exemplo, o Lucinho Barreto foi ordenado a pastor da Lagoinha. Primeira coisa que ele fez foi pedir perdão para os membros, porque ele falava que disse que alguns pastores estavam se importando com alguns membros e com outros não. Então ele já veio reconhecendo algum pecado que nem era dele, porque ele não frequentava lá. Mas ele tomou para si, porque Deus não é individualista, Deus é coletivo. Acho que ele deve ter aprendido isso lá com o Gideão, que fala, ó Senhor, o pecado é nosso, se o pão é nosso, o pecado também é. E aí ele já teve esse contato, falou, gente, eu vou começar a olhar para todos vocês como um todo. É nesse ponto que eu me refiro de cuidado, porque, por exemplo, você lança uma semente, a sua semente pode cair. Vamos imaginar, pô, chamei o Daniel para pregar aqui, pô, Daniel, mano, que palavra benção, isso. E outra pessoa pode falar, aí, mano, não achei tudo isso não. O problema foi sua palavra? Não, o problema foi o coração. Por que para um foi benção e para o outro não foi? Porque um estava preparado para ouvir. E aí também tem a responsabilidade da pessoa, de ouvir e falar, poxa, eu preciso mudar. É o filho pródigo, caindo em si, pô, vou mudar, eu vou ir para casa do meu pai. Não é que eu estou jogando a responsabilidade para um e nem para outro. Um precisa olhar, o outro precisa reconhecer e os dois precisam trabalhar junto. Não pode um falar, não vou, eu estou fazendo a minha parte e não. E levando isso agora para o âmbito aqui que estamos vivendo de igreja. Como você olha para a igreja hoje brasileira? O que você vê que te dá motivação e o que você vê que te deixa preocupado? Cara, quando eu olho para a igreja brasileira, eu olho com um olhar de esperança. Existe uma palavra liberada sobre essa nação de um avivamento. E eu creio que Deus vai levantar esse avivamento nessa nação. Ainda é esse tempo. Eu falo esse tempo, essa geração que nós estamos vivendo antes da gente morrer. De que nós vamos viver este avivamento que Deus, essa palavra liberada sobre a nossa nação. Porque eu olho com um olhar de esperança, porque por mais que seja difícil, por mais que você vê pessoas blasfemando, pessoas não se importando com as coisas de Deus, se você olhar, você vai ver que tem pessoas que se importam com as coisas de Deus. Você vai ver que tem pessoas apaixonadas por Deus. Vai ver que tem pessoas loucas por Jesus. Uhum. E aí, Daniel, então quer dizer que as pessoas que não querem Jesus, que não querem saber de igreja, não querem saber de nada, eu vou orar por elas. Mas o meu olhar por essa nação, por esse Brasil, é um olhar de esperança para a nossa igreja brasileira. Existem os falsos profetas, sempre existiu. Existem os caluniadores, os que dão escândalo, sempre existiu em todos os momentos. Jesus aqui na terra tinha pessoas que estavam se voltando contra Jesus. O próprio Jesus, as pessoas não aceitaram. Imagine eu, você, nós, apaixonados por ele, entendeu? Então eu acredito que essa paixão que está no coração dessa nação, de jovens apaixonados, com o coração fervendo mesmo, com sede de Jesus, não tem nada que vai impedir de viver isso. Esse sobrenatural, essa graça, esse avivamento de Deus para a nossa nação. E como você vê que isso vai acontecer? Tem um meio, assim, um ponto de partida que você acredita que vai começar? Cara, eu acredito que avivamento ele começa na oração. Na oração. A oração. Não adianta, sem oração você não vai viver. E talvez se nós quisermos viver um tempo de avivamento, nós vamos ter que viver um tempo de despertamento. Meu Deus. Um tempo de oração. E quando é que o povo se desperta e ora? Quando as coisas se tornam difíceis. E as coisas estão para se tornar difíceis. Aí eu disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, Senhor, virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então eu acredito que o ponto de partida para um avivamento na nossa nação. Oração. Vai começar com oração. Não só, eu oro a Deus, eu não quero um avivamento de placa, não quero um avivamento de ministério,
quero um avivamento do Evangelho de Deus. Ei, Jesus, amém. Sabe, pessoas se convertendo, pouco me importa se vai para a igreja da placa preta, se vai para a igreja da placa branca, se vai para a igreja da placa azul, entendeu? Pessoas abandonando o pecado. Porque quando a nação está inserida em um avivamento, automaticamente o índice de criminalidade tem que diminuir, o índice de feminicídio tem que diminuir, o índice de roubo tem que diminuir. Porque não dá para você dizer que está vivendo um avivamento e todos os índices de criminalidade aumentando no seu bairro. Que avivamento é esse? É incoerente, né? É incoerente, entendeu? Então acredito não numa política que vai revolucionar. É claro que o político vai querer falar, nossa, depois que eu assumi, o índice de criminalidade diminuiu. Vai diminuir, por quê? Porque nós vamos estar inseridos num avivamento, entendeu? Então acredito que o ponto de partida para um avivamento é o despertar da nação, para a oração, cara. Você postou uma frase esses dias, eu não me lembro agora, relacionada à oração. Você lembra dela? É melhor orar do que alguma coisa assim. Sim, a frase que Deus colocou no meu coração, estava malhando. Deus me dá muita mensagem malhando. Lembra? Dá mais mensagem malhando do que orando, porque eu malho ouvindo pregação, né? Eita glória aí, ó. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, gente, aí, ó. E aí? E eu tava malhando e de repente veio esse meu coração, peguei o celular e já anotei que é melhor parar de respirar do que parar de orar. Meu Deus, hein? E qual foi o entendimento que você teve disso? Agora eu quero entender. Porque se você parar de respirar, você tá orando, parar de respirar e morrer, você vai ser salvo, não é? Uhum. Amém. Você tá salvo. Não é salvação que você quer? Não é salvação que você busca? Uhum. Amém. Então eu parei de respirar, orando, tô salvo. Agora, se eu parar de orar, eu posso continuar respirando. E se eu parar de orar, vou ficando fraco, minha alma que se alimenta de oração vai morrendo. Tá morta. Tá morta. É um morto-vivo, então. É um morto-vivo. E a pior é melhor eu morrer fisicamente, mas com a minha alma viva em Cristo. Meu Deus, isso é poderoso, hein, Daniel? Do que eu morrer espiritualmente e estar com o meu corpo vivo. Então, por isso que é melhor parar de respirar do que parar de orar. Meu Deus, ó, você falando aí, eu lembrei de uma frase do Marlos Munhoz, que ele diz assim, que a maior tragédia da vida não é morrer. A maior tragédia da vida é estar vivo e não saber o propósito por que você está vivo. E se encaixa perfeitamente nessa frase aí que o Senhor te deu. Você pode estar vivo, mas não sabe qual é o seu propósito. O que veio fazer? Se veio agregar valor, se veio liberar palavras sobre os filhos, ou se você veio liberar maldição. Você é um mole, você não vai ser nada na vida, você não vai ser isso, não sei o que. Você está sendo o contrário daquilo que Deus te chamou para ser. Mas calma, a gente entende você, talvez você não teve esse entendimento que a gente teve, que a gente tem da palavra de Deus. Mas hoje isso pode mudar, não pode, Daniel? É só você ouvir e praticar. O próprio Daniel falou que Deus dá muita pregação para ele e ouvindo palavra. E a palavra diz que quando você ouve a palavra de Deus, você desenvolve a fé. Por isso que a qualidade da sua vida está relacionada ao seu ouvido. Quem você está ouvindo? Eu até gravei um vídeo hoje aqui, Daniel, e eu queria explanar com você um pouquinho isso, que a gente estava conversando sobre Pedro, o que fez ele acreditar em Jesus e lançar a rede. Aí você falou, pô, foi a pregação que ele ouviu Jesus pregando lá no barco, mano. Aquela pregação despertou e fez ele crer. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso, sobre a atitude extravagante quando alguém ouve uma palavra. Sim, é interessante que o ponto de partida é que Jesus ele chega para Pedro, depois de ele ter uma noite totalmente frustrada, de não conseguir pescar nada. Aí Jesus chega a ele e fala, rapaz, você me empresta seu barco? Aí Pedro falou, não, pode pegar meu barco emprestado. Jesus vai, pega o barco dele e prega. Depois de um dia cansativo de serviço, o que você quer fazer? Descansar. Tomar um banho e descansar. Imagina o cara que trabalhou à noite, mas você trabalhou o dia e no final do dia você bateu o seu ponto, você sabe que vai receber o seu salário. Você vai para casa cansado, fala, tudo que eu quero agora é tomar um banho e descansar. Pedro não tinha nada para receber naquele dia, porque ele não conseguiu pescar nada naquela noite. Então, quando no amanhecer, ele falou assim, o mar não tá para peixe. Aí, de repente, Jesus fala, tinha diversos outros barcos. Jesus chega no barco de Pedro e fala, me empresta seu barco. Ele falou, não, vai lá. Eu lembro até que você já pregou essa mensagem, falou, adianta seu lado. Vai lá. Aí foi.
pegou, Jesus pregou, depois pegou, devolveu o barco para Pedro e falou, agora pega a sua rede e lança do outro lado. Esse foi o ponto de partida aqui. Pedro falou assim, pesquei a noite toda, não peguei nada, Meu Deus. mas pela sua palavra. Que palavra? A palavra que Jesus pregou ali, mano, que fez o despertar. O cara tava ouvindo Jesus pregar, entendeu? Aquela palavra achou uma terra fértil. Eita, nós voltando na terra de novo, hein? Olha aí, ó. A palavra que Jesus achou uma terra fértil foi o coração dele. O coração dele foi uma terra fértil para a palavra. Então ele falou, ó, eu vou lançar pela sua palavra. Eita. Porque eu trabalhei a noite inteirinha e não consegui pescar não consegui nada. pegar nada. Pegou, lançou. Quando pegou, cadê que vem? Tá cheia. Talvez ele pensou, vixe, garranchou. Tá muito pesada. Quando ele viu que era peixe, chamou o barco do lado para ajudar. Porque a bênção era muito grande para ele viver sozinho com ela. Ele teve que compartilhar com os outros. Meu Deus, hein? Quando chega na beira do lago, ele abandona barco, abandona peixe, abandona a empresa, abandona tudo. Porque ele entendeu que melhor que a bênção é o abençoador. Ei, Jesus, obrigado. Ele falou assim, Becã, rapaz, se esse cara fez isso com peixe, imagina o que ele não pode fazer por mim. Meu Deus. Entendeu? Muitas das vezes as pessoas estão fixadas em Jesus só por receber, cara. E falou, cara, eu não posso ficar longe desse homem. Eu tenho que seguir ele, entendeu? Eu entender que seguir Jesus é melhor do que as bênçãos que Jesus pode me proporcionar. Meu Deus, isso é muito poderoso, hein, Daniel? Isso volta até daquilo, é melhor orar do que parar de respirar, porque ser pouquinho tempo vivendo com Jesus é melhor do que você viver uma vida toda sem ele. Uma vida toda sem ele. Meu Deus. Então, meus irmãos, é isso que a gente quer que você viva. Estamos falando aqui da palavra de Deus, sabemos que isso vai gerar fé em você, mas só gerar fé não é suficiente. Você precisa colocar essa fé em ação. Ah, Beca, como é que eu faço isso? Praticando. Jesus liberou uma palavra e Pedro falou, por causa da sua palavra, eu vou lançar a rede. E lançando, ele viveu o extraordinário. Então, não é importante somente ter Jesus na sua vida. É importante você ter Jesus, mas você ouvir a Jesus. E praticar aquilo que Jesus está falando. Porque se você tem Jesus, mas não ouve ele, você só vai ter um Jesus de enfeite. Você só vai ter um Jesus customizado. Você vai ter um Jesus que não vai gerar vida em você. Então você precisa dar ouvido para Jesus, para a vida de Jesus fluir dentro de você e ser vida para outras pessoas. Daniel, agora é com você aí, algum ponto que você quer levar, que você acha interessante a gente falar aí, que a gente não falou ainda? Não, eu tô aqui, se você mandar, a gente vai. É mesmo, Daniel? Então vamos lá, vamos implementar, gente, um novo quadro aqui no meio, né? Teve uma polêmica aí, Daniel, que surgiu nesses dias aí do deputado Antônio de Paula. Ele é pastor em uma determinada denominação e por ele ter voltado lá a favor da Erika Hilton para ser presidente das mulheres, o voto dele parece que foi decisivo e ela então conseguiu ali ser. A igreja em si se organizou e fez uma cassação do ordenado pastoral dele. Eu queria ouvir a sua opinião referente a isso. A Bíblia fala que é Deus quem dá aos pastores. Então, se é Deus quem dá, como a igreja vai tirar algo que foi Deus que deu? Sim, é um tema, tipo assim, muito peculiar, né? Interessante. Eu tava vendo, eu fui ver a carta, né? Quando eu fiquei sabendo do caso, fui ler a carta da igreja, né? Apresentando. A igreja é Ministério Avivamento Apostólico do Caminho. Do Caminho. Que é a denominação que ele faz parte. Na verdade, eles não cassaram a ordenação pastoral dele, né? Só falou, ó, você não representa mais a nossa denominação. Você não pode mais exercer o seu ministério pastoral dentro da denominação, porque as suas ideias, seus pensamentos não estão de acordo com aquilo que nós acreditamos em Deus na Bíblia. Então, é como se um ministério tivesse colocado um pastor, tirado o pastor de comunhão do ministério. Não que ele deixou de ser, que eu estou pegando a unção de volta que você teve. Muito bom isso aí. Eu não estou tomando a unção que você teve,
que foi dada sobre você. Você, com esses pensamentos, com essas atitudes, você não vai poder exercer o seu ministério pastoral dentro dessa comunidade de fé, que tem alguns princípios, algumas visões. Né? Praticamente foi isso na nota que a igreja fez. Só que aí a pessoa pega e fala, nossa, porque geralmente as pessoas pegam com teor político, né? E quer menosprezar outra pessoa, fala, nossa, recolheu, tirou unção, perdeu unção, não é mais pastor. Olha aí, né? Então, tipo, a pessoa pode deixar de ser pastor, pode perder essa questão de deixar de ser pastor ou não. É um tema polêmico também, se quiser a gente entra. Olha aí, né? Olha Mas aí, a principal questão desse deputado foi isso daí. Foi isso. A igreja não estava de acordo com os princípios que eles estavam praticando, que vai contra vai contra a Bíblia, né, a palavra do Senhor. A igreja recebeu por bem não ter o nome do ministério atrelado a ele. Então, a partir de agora, você não faz mais parte do nosso ministério, nosso corpo, entendeu? E referente ao que a igreja fez, qual é a sua opinião sobre isso? De tirar ele dessa questão? Aí é muito, tipo assim, é particular, tipo, se fosse algo assim, o evangelho fez, eu poderia até opinar, mas tipo, é ministério, né? Então, se o ministério tem uma opinião, tem que respeitar. eu tenho que respeitar. Entendeu? Se eu não estou feliz com a opinião do ministério, eu vou sair de lá, outro. Vai para outro. Então, ali o ministério deve ter o seu conselho administrativo, deve ter todo o clero, né, que se reuniu e tomou a decisão. Decisão conjunta, A né? decisão conjunta tem que respeitar. Então, eu respeito a decisão do ministério, que ele estava lá. Então, para falar, tá certo, tá errado. Não sou eu, quem sou eu para dizer? Eu dei uma lida também nisso aí, eu vi assim, eu entendo a coerência da igreja e eu penso juntamente com a igreja. Porque se você está vendo que alguém está ali ensinando e está partindo para um outro lado, eu acredito que é de responsabilidade da liderança, Daniel, fazer isso. Igual o Paulo fala, se o pastor, né, ele está se referindo ali, vê um lobo se aproximando, ele tem que afastar esse lobo. Porque o cuidado dele é com as ovelhas. E Paulo fala, nos últimos dias vai vir lobos ferozes, que vão se infiltrar dentro de você. Mas não é do modo literal, é do modo figurativo, com ideias, semeando coisas ali. Então, a uma pessoa, uma denominação, por exemplo, eu iria ficar representado se eu participasse de uma denominação que fizesse isso. Eu ia falar, pô, da hora, estou em um lugar da hora, que tem um compromisso com a palavra de Deus, que firma o compromisso com a palavra de Deus e se posiciona mediante a palavra de Deus. Porque hoje, Daniel, carregamos o título de protestante, mas de longe não estamos sendo protestante, cara. Estamos aceitando tudo que está vindo. E aí o IBGE lançou uma nota falando que até 2030 os cristãos vão ser maioria. Isso me preocupa. Por quê? Porque nós vamos viver o avivamento que você descreveu aqui. Se vem um avivamento, o índice de roubo tem que diminuir. Feminicídio, diminuir. Os pastores que abusam dos seus membros de forma espiritual, tem que diminuir, porque o evangelho está chegando, trazendo notoriedade. Agora, se o número cresce e os escândalos crescem ainda, isso não é avivamento que a gente está vivendo. Então, eu me senti muito representado, embora eu não fizesse parte referente a isso aí. Mas internet, gente, é assim. Você tem que ouvir os dois lados, tem que entender o enredo de tudo isso para você ter ali uma opinião, né? E dar opinião. Posicionamento é diferente de opinião. Então eu entendi assim, Daniel, isso. Né? Eu ainda não vi o posicionamento dele referente a isso, dessas coisas que ele fez. Então pode ser que seja alguma coisa política, que esse é ano eleitoral, né? Pode ser que tenha algum movimento político aí, então a gente não consegue entender e mensurar um pouco disso aí. Mas vamos deixar para vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, se você quer que a gente aprofunde mais um pouco sobre isso, até que ponto a igreja pode fazer isso? Você deixa nos comentários aqui, que o Daniel tá cheio aí, ele já falou aqui que se quiser aprofundar, vai embora. Aí a gente vem com outro vídeo falando mais um pouco sobre isso. E aí, Daniel, você queria deixar mais o que registrado? Não, é mais isso mesmo, não tem nada político, pelo que eu vi, não é pelo fato de ele ter um viés político que ele foi afastado, não, foi teológico. Não, pela prática, né, vamos supor que ele tomou uma decisão
que vai totalmente contra o que a Bíblia diz, entendeu? Eu Verdade. posso ter a minha posição política contrária da maioria, mas continuar com os meus princípios bíblicos, Uhum. entendeu? Então, quando, tipo, eu deixo os meus princípios bíblicos de lado e vou ter os meus princípios políticos, né? Seja tanto de um lado como do outro, e isso fere a Bíblia, né? Algumas atitudes precisam ser tomadas, Precisa ser tomada. entendeu? E foi tomada a respeito dele. Então, tipo assim, tem aquela questão, né? Que a pessoa fala, mas pode desungir alguém? A pessoa pode perder a unção? Esse é um tema bem interessante, né, Daniel? Pra falar, na mente já vem Balaão, que eu até anotei, Balaão, se a gente fosse aprofundar, nós já ia ter que destrinchar um pouco de Balaão, né? Pra Saúl. falar Saúl também, então é isso. Aí a gente vai deixar pra você, se você quer um vídeo como esse aqui, a gente espera aí uma voz de comando de vocês e a gente traz aí, falando um pouco mais sobre isso. Daniel, esses 40 dias de oração que você fez, você recomenda pra outra pessoa fazer? Recomendo para todo mundo. É mesmo, Daniel? Pode orar, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Né? Meu Deus. Oração é zero arrependimento. Então, e quanto mais você ora, mais perto de Deus você fica. É impossível, cara, você orar e não sentir Deus, não se aproximar de Deus. É impossível você orar e ficar longe de Deus. Né? Quanto mais você ora, mais perto de Deus você fica. Porque quanto mais você fala com Deus, mais íntimo de Deus Mais você íntimo é. de Deus você fica. Né? Meu Deus, hein? Tipo, se eu não falo com a pessoa, eu me torno estranho com ela. Estranho. Sim ou não? Sim. Agora, se eu falo com a pessoa, eu me torno íntimo dela. Íntimo dela. E a oração é isso. A oração é diálogo do homem com Deus. Então, quanto mais eu falo com Deus, mais íntimo eu sou de Deus. Deus tem muito poder, então mais íntimo eu fico de quem tem todo o poder. Eita, olha só. Até gente. corrigir, Deus tem muito poder não, Deus tem todo o poder. Todo o poder. Olha só essa chave que o Daniel tá liberando aqui. Você tem que pegar isso. Não adianta pegar, tem que usar. Veja tudo que nós falou aqui de Pedro, que ouviu a palavra. Nós falou, só vou lançar porque eu ouvi sua palavra. Então eu vou ir debaixo daquilo que você falou. E é isso. Se você quer viver o novo de Deus, você precisa praticar o que a palavra de Deus está dizendo e falando para você. Então, não existe contraindicação contra a oração. Nenhuma. Nenhuma. Pode orar, meu irmão. Até a ciência reconheceu que a oração faz bem. Tá? Então, a ciência que se opunha, né, se ficava se opunhando às coisas de Deus, hoje está reconhecendo que a oração faz bem, que o jejum faz bem. Teve um cara que ganhou o Nobel da Paz falando, quanto mais tempo você fica sem comer, a sua célula parece que ela vai se renovando e você vai ficando, vai trazendo célula nova e você vai tendo uma vida melhor. Então, estão colocando o jejum até como tratamento contra o pessoal aí que tem, esqueci, câncer e outra coisa lá que dá, tem que tomar insulina. Diabetes. Diabetes. Tá até falando sobre diabetes. Então, olha só, a ciência reconhecendo o que a Bíblia já vem falando há anos, há décadas. Então, a Bíblia é tão atual quanto o amanhã que você vai viver. Então, se eu fosse você, eu dava ouvido para ela, eu ouvia ela e eu abria lá no livro de Apocalipse que Jesus diz, João, escreve o que eu te falei, porque essas palavras que eu te falei é fiel e é verdadeira. Que você venha dar esse cuidado com a palavra de Deus. Daniel, quero liberar para você deixar as suas considerações final aí, falar do seu projeto lá do História para Sião. Como é que tá o projeto História para Sião? E a oração lá do TikTok? Como é que tá as orações? Graças a Deus estamos caminhando, né? O projeto tá caminhando vagarosamente, mas está caminhando. Mas tá caminhando. Melhor caminhar devagar do que parar. parar, né? É constância, então, né? É constância. Então, estou postando mais orações no YouTube, né? Tem muitas orações no monte específicas para determinadas áreas. Então, se você for no meu canal do YouTube, que é Daniel Machado, você vai ver lá oração por enfermos, oração por portas abertas, oração por missões. Então, faço 5 minutos de oração ali, referente a uma área. Se você quiser acompanhar, também você pode ir no nosso canal do YouTube, que é Daniel Machado. Tem uma conta no Instagram, que é a História para Sião, onde a gente posta algumas frases motivacionais, algumas palavras que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, que possa ser que te alimente, te encoraje também. Se você quiser nos acompanhar, é a História para Sião, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui, Becão, muito obrigado. Deus abençoe você, toda a sua equipe, né? E que os céus estejam abertos sobre esse projeto. E
para frente. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, muito obrigado por ter chegado até aqui. E para eu saber que você chegou até aqui, eu quero que você diga aqui qual foi a frase que a gente mais falou aqui. Aí eu vou saber que você chegou até o final. Então, digite aqui nos comentários. Eu vou estar pedindo a nova remessa dos livros e aí a gente vai fazer um sorteio. Quem sabe você não ganha o seu, a gente envia para você, mas participe. Então, eu vou deixar aqui até no final embaixo aqui, você vai comentar uma frase que se repetiu muito aqui nessa nossa conversa que tivemos aqui. Então, a gente vai ficando por aqui, a gente se encontra no nosso próximo encontro. A gente tem aqui também os nossos devocionais Café com Cristo. Inclusive agora a gente vai aproveitar o Daniel aqui que está cheio, que viu o céu, viu o anjo descendo e subindo, e já vai gravar um Café com Cristo aqui para te abençoar. Então nos acompanha, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like aqui que isso vai fortalecer muito esse canal aqui. E lembre-se, para ter um amanhã melhor, você precisa mudar o seu hoje.